Olá a todos! Eu inicio as nossas aulas de física através de uma introdução ao estudo da física, onde eu pretendo abordar com vocês o que são grandezas físicas e suas unidades físicas, como eu faço conversões de unidades de medidas relacionadas a algumas grandezas físicas apenas, o que são algarismos significativos e como eu transformo um número, como eu escrevo um número em notação científica. Para que a gravação não fique muito longa, eu vou dividir esses temas em aulas. E nesta primeira aula, que eu estou chamando aqui de aula 1, eu vou falar especificamente de grandezas físicas, medições e algarismos significativos. O que vem a ser uma grandeza física ou o que são grandezas físicas? Tudo aquilo que eu posso quantificar e essa quantificação eu consigo fazer através de um instrumento de medida que possui uma escala adequada, eu chamo de grandeza física. Alguns instrumentos de medição que eu posso usar para medir algumas coisas, como por exemplo, uma balança. Uma balança é um instrumento de medição que tem uma escala, isto é, valores numéricos, possui uma unidade de medida para esses valores numéricos. Quando eu coloco um objeto sobre essa balança, eu consigo medir uma grandeza física chamada massa. Aqui eu tenho, nessa figura pequenininho, não dá para enxergar direito, parece um peixinho. Eu tenho aqui um termômetro. O que um termômetro faz? Ele é um instrumento que tem uma escala, ele tem uma unidade de medida, e eu uso esse instrumento para medir uma grandeza física chamada temperatura. Aqui eu tenho um relógio, um outro relógio tipo despertador, são instrumentos que têm escalas, e eu uso esse instrumento que tem escalas e unidades de medida para falar de uma grandeza física chamada tempo. Aqui eu tenho uma régua, um esquadro, uma fita métrica, uma trena, que são instrumentos que têm escalas, valores numéricos, unidades de medidas, e eu uso esse instrumento para medir uma grandeza física chamada comprimento, ou ainda distância, variação de espaço. Aí eu posso dar vários nomes para essa grandeza física que eu estou medindo com a régua, com a trena ou com outro instrumento de medição de comprimento. O que não é grandeza física? Emoções e sentimentos são dois exemplos de algo que não é grandeza física. Eu não consigo medir tristeza, alegria, raiva, amor, paixão, felicidade. Não existe um instrumento chamado tristômetro, alegrômetro, amorômetro. Então, como eu não consigo quantificar as emoções, como eu não consigo quantificar sentimentos e nem tenho instrumentos capazes de quantificá-los, eu não posso dizer que emoções e nem que sentimentos são grandezas físicas. Dentro destas grandezas físicas, nós vamos fazer duas divisões, duas classificações. Eu posso ter grandezas físicas, que eu chamo de grandezas escalares, e grandezas físicas, que eu chamo de grandezas vetoriais. Quando eu digo eu, na verdade, eu estou falando dos professores de física de uma maneira geral. Escalares, essa palavra escala já está me dizendo que eu preciso definir essa grandeza como uma grandeza que é classificada a partir de um número. Mas para ser uma grandeza física, é um número associado a uma unidade de medida. Então, não basta eu ter apenas um número, eu preciso ter uma unidade de medida para chamar de grandeza. Se eu consigo definir algo apenas por um número e por uma unidade de medida e ter uma compreensão completa deste algo que eu estou definindo, eu tenho uma grandeza física escalar, como, por exemplo, massa. Se eu falo
a massa de uma pessoa é de 57 quilogramas, vejam, eu tenho um número associado a uma unidade de medida, então eu usei uma balança, cuja unidade está em quilogramas, apareceu uma marcação para mim nessa balança, 57 quilogramas, eu sei perfeitamente qual é a massa do corpo e eu não preciso de nenhuma outra informação para saber o valor dela, para saber caracterizar ela. Se eu falo que a temperatura da sala de aula é de 27 graus Celsius, vejam, um valor numérico associado a uma unidade de medida, eu tenho aqui perfeitamente para nós o que eu estou descrevendo. Se eu falo que a duração da aula tem 50 minutos, novamente, um valor numérico, uma unidade de medida, eu já tenho bem claro em minha mente qual foi a duração desta aula. Se eu ingerir uma maçã que tem 70 quilocalorias, eu sei qual foi a quantidade de energia que eu estou ingerindo ao comer uma maçã, valor numérico associado a uma unidade de medida. Agora, algumas grandezas físicas, elas não são perfeitamente definidas apenas pelo valor numérico e pela unidade de medida. E essas grandezas que precisam de algo mais na sua definição são o que nós chamamos de grandezas físicas vetoriais. E para isso, nós utilizamos um símbolo de uma seta que representa uma entidade matemática que nós chamamos de vetor. O que vem a ser uma grandeza física vetorial? Primeiro, vamos entender o que é um vetor. Um vetor, vocês já devem ter escutado falar quando vocês viram ali, em algum momento da vida de vocês, um desenho chamado Meu Malvado Favorito 1, onde um dos personagens recebe, ou melhor, ele se denomina, recebe o nome de vetor. Vejam a definição dele. E aí? Empréstimos do mal. Eu vou solicitar um novo empréstimo. Eu sou conhecido como vetor. É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Olha só minha nova arma. Pistola de peixe-piranha. Então, vejam que nesse vídeo, o personagem fala que ele é o vetor, isso é, uma ferramenta lá da matemática, que nada mais é do que uma seta. O que uma seta tem para nós de tão significativo, de tão importante para ser usada lá em matemática e ser chamada de vetor? Uma seta é um segmento de reta orientado. Então, pela seta, eu tenho noção de qual é a direção e qual é o sentido no qual a minha grandeza física está ocorrendo, ou melhor, está sendo analisada, está sendo vista. Ele fala que ele é vetor porque ele tem direção e magnitude. O que vem a ser essa tal de magnitude que ele cita aí no vídeo? Magnitude é o que nós em física chamamos de módulo, ou melhor, é o valor numérico mais a unidade de medida, isto é, a magnitude. Só que além de ter magnitude, ele tem algo mais. Que algo mais é esse? Direção e sentido. Então, uma grandeza física vetorial é aquela na qual eu preciso saber defini-la de um modo completo e para isso eu preciso saber, além do valor numérico e da unidade de medida, qual é a direção e o sentido. Como, por exemplo, a grandeza física velocidade. A grandeza física velocidade, apenas um número e a unidade de medida não é capaz de definir essa grandeza para mim. Quando eu falo a velocidade de um corpo é de 30 metros por segundo, cada um vai imaginar a velocidade deste corpo de uma maneira diferente. Pode ser que essa velocidade seja na vertical para cima, na vertical para baixo, na horizontal para a direita
ou na horizontal para a esquerda. Então, esta grandeza física, chamada velocidade, ela precisa de algo além do número e da unidade para estar definida de modo completo. Para isso, eu uso o tal do vetor. Se eu falar para vocês que um corpo tem velocidade de 30 metros por segundo na horizontal para a direita, todos vocês sabem exatamente como está sendo o movimento desse objeto. Do mesmo modo, é a aceleração. A aceleração também é uma grandeza física vetorial. Se eu falar que um carro está acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado, você até sabe, olha, o movimento do carro ele é na horizontal, mas em que sentido esse carro está se movimentando? Esse carro está se movimentando para a direita ou para a esquerda? Se eu falar, é um carro que se movimenta na horizontal para a esquerda, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Outra grandeza física que também é vetorial é a grandeza força, cuja unidade é newtons. Então, aqui eu tenho um exemplo, uma força de 50 newtons. Se eu falar para vocês que eu estou aplicando uma força na mesa de 50 newtons, alguns vão achar que eu estou erguendo a mesa, outros vão achar que eu posso estar apoiando sobre a mesa, outros vão achar que eu estou puxando a mesa, outros vão achar que eu estou empurrando a mesa. Então, para saber como é que esta força está sendo aplicada sobre a mesa, eu preciso saber qual é a direção e o sentido. Se eu falar é uma força na diagonal, para cima e para a direita, no valor de 50 newtons, vocês vão saber exatamente como essa força está sendo aplicada. Não faz nenhum sentido, ou melhor, não é lógico para nós eu falar assim, um corpo tem uma massa de 57 quilogramas na vertical para cima. Não tem lógica nenhuma eu falar isso. Um corpo tem 54 quilogramas e ponto. Essa massa, ela não é nem na vertical para cima, nem na vertical para baixo. A temperatura não é na horizontal para a direita, nem na horizontal para a esquerda. A quantidade de calorias de uma maçã não é na diagonal, não é para cima, não é para baixo. Então, as grandezas escalares eu defino com um número e uma unidade de medida. As grandezas vetoriais eu defino através de uma seta, um vetor. Por quê? Porque essa seta é capaz de me dar outras características que eu preciso para definir claramente essa grandeza física. Que características são essas? Direção, sentido, além do módulo, que nada mais é do que o valor numérico seguido da unidade de medida. Sempre que eu realizo uma medida, essa medida ela vai ter uma unidade, que vai depender do instrumento de medição que eu estou usando. E aí eu vou falar para vocês agora sobre unidades básicas, que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que muitas vezes nós vamos abreviar pela sigla SI, Sistema Internacional. Quais seriam as grandezas básicas de medidas que nós vamos falar no nosso curso de Física? Então, no nosso curso de Física, nós vamos falar das grandezas físicas: comprimento, massa e tempo. Essas grandezas físicas eu vou falar no primeiro ano do ensino médio e algumas outras grandezas vocês vão ver com algum outro professor ou mais para frente no curso de Física, que é a grandeza física corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Quantidade de substância vocês vão ver em aulas de química, intensidade luminosa vocês vão ver em ótica, temperatura quando eu falar em termologia, corrente elétrica quando vocês forem trabalhar aí com circuitos elétricos. Tá? No primeiro ano, apenas eu vou falar em comprimento, massa e temperatura. Quando eu meço o comprimento com uma régua, com uma trena, eu tenho uma unidade de medida quando eu meço esse comprimento, que pode ser quilômetros, pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser milímetros ou alguma outra ainda que seja um múltiplo dessas unidades, tá? Porém, se o meu problema quer que eu dê a minha resposta no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho que obrigatoriamente dar a minha resposta em metros para o comprimento. Se eu estiver falando em massa, eu tenho algumas unidades para massa: quilogramas, gramas, e o problema me pede exatamente no Sistema Internacional.
Opa, se está no sistema internacional, eu tenho a obrigatoriedade de dar a minha resposta em quilogramas. O problema está falando em tempo. Tempo eu meço com meus instrumentos em horas, minutos e segundos. Mas no sistema internacional, minha resposta tem que aparecer sempre em segundos. Alguns cuidados importantes. A abreviação de minutos não é a letra M. A abreviação de minutos é MIN. Usar a letra M apenas minúsculo significa unidade de comprimento, que é um metro. Então, muito cuidado. Este K que aparece na frente do quilômetros, aparece na frente de quilogramas e aparece na frente de outras unidades de medida, ele serve para me dar uma ideia da ordem de grandeza. O que eu quero dizer com isso? Quilômetros. O K, para nós em física, representa 1000. É da ordem de grandeza de 10 à terceira. 10 à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 1000 o quê? 1000 metros. Quilogramas. A letra K representa 1000. 1000 é da ordem de grandeza 10 à terceira. 1000 o quê? 1000 gramas. Se eu falar numa unidade que é quilocalorias, este K representa 1000. Ordem de grandeza, 10 à terceira, 10 vezes 10 vezes 10. Calorias é uma unidade de energia. Então, atenção aí quando vocês forem escrever essas unidades. Este K, ele é minúsculo, porque o K maiúsculo, vejam aqui, ó, ele aparece como a unidade de medida de temperatura no sistema internacional. O K maiúsculo significa a unidade Kelvin. No dia a dia, eu posso medir temperatura em graus Celsius ou graus centígrados, em graus Fahrenheit ou ainda em qualquer outra escala, mas se eu for dar a resposta no sistema internacional, é Kelvin, com a letra K maiúsculo. Aqui vocês vão ver em química, quantidade de substância em mol, e luminosidade, a gente vai falar em candela. Então, estou chamando atenção apenas para isso que eu vou usar nesse ano letivo. Agora, eu vou ter outras unidades físicas que são variações dessas unidades básicas. E que unidades físicas são essas? São as unidades que nós chamamos de unidades derivadas. O que vem a ser essas unidades derivadas? Eu vou estudar com vocês uma grandeza física chamada força. E quando eu falar da grandeza física chamada força, a unidade da grandeza força é Newton. E o Newton, representado aqui pela letra N, nada mais é do que a mesma coisa que eu falar, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Da onde vem isso? Nós vamos ver a segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração. Unidade de massa. Massa é uma medida que aparece aqui, ó, para mim, básica, né, de uma grandeza básica. A unidade no sistema internacional é quilogramas. Aceleração é variação de velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo. Variação de velocidade é variação na minha distância também. Então, é metros por segundo. Aqui vai aparecer um quadrado. Depois eu vou definir melhor para vocês essa grandeza aqui da aceleração. Opa, ele não quer escrever direito. Vamos melhorar aqui, ó. Metros por segundo ao quadrado. Essa unidade básica, tá? Metros é a unidade básica de comprimento. Segundos, a unidade básica de tempo. O conjunto dessas unidades básicas me dá uma unidade que eu chamo de unidade derivada. E aí, eu dou uma outra letrinha para esse conjunto de unidades. Eu chamo essa unidade de Newton. A mesma coisa acontece com Faraday, que é uma mistura de ampere ao quadrado, segundo ao quadrado, quilograma em metro por metro quadrado, tá? Coulomb, ampere vezes segundo. Então, para eu não ficar escrevendo ampere, que é a unidade que eu tenho de corrente elétrica, multiplicado por segundo, que é a unidade da grandeza física, tempo, eu chamo essas duas unidades juntas de uma grandeza física que é derivada, né? Eu chamo isso de Coulomb. A mesma coisa serve para energia.
Então, eu tenho unidades básicas no Sistema Internacional e tenho unidades que são derivadas, que nada mais é do que uma mistura, um conjunto de várias unidades básicas juntas, que eu uso como unidade de medida, uma nova letra, um novo nome para ela. Com isso, eu encerro a gravação dessa aula 1. E na aula 2, eu vou falar para vocês sobre medições.